Fala galera, sejam muito bem-vindos ao CJC+, que acaba de começar, como sempre, diretamente dos estúdios do CJC aqui no Rio de Janeiro. E você de casa é o meu convidado, então faz o seguinte, como sempre, vem pra cá e não vem sozinho, traga a sua família, seus amigos, porque hoje o programa ele tá sensacional. E eu já quero deixar o convite para você que tá em casa, porque hoje o programa, como sempre, preparado com muito amor, com muito carinho, né, pela nossa querida equipe, pela nossa produção, todo mundo que trabalha com muito afinco para que esse programa ele vá até você e chegue até você com muita qualidade. Hoje o nosso assunto está muito informativo. Hoje vamos falar sobre alguns transtornos. A gente conhece alguns, mas tem talvez uns que vocês já ouviram falar, mas não sabe quais são as causas, se existe algum tipo de tratamento. E nesse bloco a gente vai começar esse bate-papo agora. E vai ser um imenso prazer receber aqui pela primeira vez no nosso programa ela que é psicóloga, a doutora Maíra de Aves. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, doutora? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, prazer. Prazer. Fique muito à vontade, doutora. Obrigada. E hoje vamos falar sobre um assunto que se eu não me engano, eu acho que nem essa expressão aqui eu nunca tinha ouvido falar não, doutora. Então nos ajude nesse tema. Esse bloco a gente vai falar sobre um transtorno chamado transtorno dismórfico, é isso mesmo? Isso. Dismórfico corporal. Doutora, pelo amor de Deus, que seria esse transtorno dismórfico corporal? Assusta só no nome, né? Pois é. Eu acho que também assusta porque é um nome que vem mais da psiquiatria até, né? Então a gente entender que isso na verdade é um sintoma, né, de uma pessoa que está doente e que de alguma forma se manifesta através de pensamentos, de sensações que às vezes vêm com muita angústia, muita dor, né? Então nesse caso, nesse transtorno, isso aparece como uma angústia relacionada a alguma parte do corpo que essa pessoa não consegue aceitar. Assim? Então, ela, às vezes, a aparência dela a incomoda muito. Então, às vezes, é uma parte do nariz que ela não gosta, ou a orelha que ela não gosta, ou às vezes isso vem para o peso, né? Até para os músculos, então não aceita a magreza ou a obesidade. Eu não aceito muito bem magreza, não. Mas o que difere de uma pessoa que normalmente está incomodada, a gente sempre tem alguma coisinha que a gente não gosta, né? Mas assim, é um excesso, entendeu? Então ela pensa nisso o tempo todo, ela passa a evitar os ambientes sociais, ela se isola. Acho que está todo mundo, vamos dizer, dependendo da parte do céu no rosto, está todo mundo olhando para o meu nariz. Isso incomoda ela profundamente a ponto de fazer ela... Profundamente, assim, e com julgamento, né? Então ela acha que está todo mundo julgando ela como feia, como gorda, como...
A gente comentou aqui também no intervalo, enquanto o vídeo estava passando, eu falei que na adolescência, às vezes, o adolescente ele tem vários complexos de aceitação, porque o corpo tem informação, então, às vezes, no nariz cresce mais rápido, a orelha, até atingir ali tudo certo. Alguns adolescentes, eles têm esses pensamentos em relação ao corpo também. Mas na adolescência, essa doença, ela também, ela se desenvolve, dá para perceber o que passa da normalidade numa fase como essa? Então, justamente esse transtorno, né, ele se manifesta principalmente desde o início da adolescência até ali o começo da idade adulta. É o maior número de casos que a gente tem, porque justamente é um período de transformação, né? A gente está criando a nossa identidade, a gente está deixando a criança para trás para se ver ali no mundo e o corpo está mudando, então tem muita coisa mudando, os hormônios, uma parte do corpo cresce antes que a outra. O que deve ser preocupante, eu acho que até para os pais observarem, né, é quando isso cria uma obsessão. Né? Quando aquele adolescente ele se isola do social, quando isso começa a afetar os estudos, afetar o trabalho, né? Ou então ele quer fazer cirurgias plásticas, né? Se a gente for pensar 16 assim, anos quero fazer plástica. Ou então ele passa horas dedicado a um excesso de atividade física que é prejudicial para o corpo. Sim. Tudo que excesso é prejudicial, ou até o uso de anabolizantes, por exemplo, ou as dietas, né? Essas dietas muito malucas, assim, que não são saudáveis, né? Então, o corpo precisa desse equilíbrio. Quando tem alguma coisa faltando. E eu acho que também a questão das mídias sociais, de estar acompanhando um pouquinho, tá de olho, né? Como é que esse adolescente se mostra nessas redes, se tem essa obsessão de sempre estar mostrando esse corpo ideal, né? Porque um pouquinho, eu acho que é natural da idade. Agora, quando isso começa a ficar exagerado... Aí os pais têm que tomar cuidado, tem que estar às vezes pode estar se manifestando ali até um transtorno de ansiedade ou até uma depressão, sabe? É bom estar perto, é bom estar perto. E como é que é o tratamento, doutora? Muitas vezes a pessoa que está passando por isso, nem sempre ela vai identificar, né? Às vezes alguém que está em volta, algum familiar vai falar, meu filho, acho que isso ainda é normal, vamos procurar um médico. E como é que se dá esse tratamento? É o psicólogo mesmo que acompanha? Precisa de uso de algum tipo de medicamento? Como é que funciona? Eu acho que o principal eu acho que o mais difícil, né, é a gente poder admitir que a gente precisa de ajuda. Sim, muita gente reluta para isso, né? Principalmente os homens, inclusive, né, de achar que tem que estar forte o tempo todo, que homem não chora, homem não chora, não precisa ir no médico. Sidão só vive chorando, nossa cinegrafista. Abraço. E se isso não vem para fora de alguma forma, vira doença. Então, eu acho que é aí que a gente precisa pensar que as pessoas estão ali para te acolher, né? Esses profissionais estão ali para te acolher. O tratamento, às vezes, pode precisar de uma medicação em casos muito graves, sim, mas às vezes não. Às vezes, só com a terapia já pode se identificar muitas coisas e voltar a esse equilíbrio. Mas é um processo longo de autodescoberta, sabe? A gente entrar em contato também com isso, com a sua história, né? Com esses traumas, com essas marcas, que com certeza não são poucas. Para chegar nesse lugar, né? Essa pessoa está vivendo uma angústia já há algum tempo, né? Então, eu acho que ter um acompanhamento psicológico nesse momento da vida seria maravilhoso, assim. E isso pode vir através só que citou a questão de algum trauma. Esse transtorno ele pode ser desenvolvido também de acordo com algo que a pessoa passou, ela viveu, bullying na escola, ela teve um relacionamento e a pessoa colocava ela para baixo. Pode desenvolver também dessa forma? Pode ser um ponto? Eu acho assim, não que isso determine o transtorno, né? Mas sim, eu acho que porque tem muito a ver com essa sensação, como eu falei, do julgamento, né? Então, ele internalizou ali no momento da infância um pensamento de, sou feio,
né, não gostam de mim. Então, ele carrega isso fica marcado, né, no bullying, por exemplo. Né? Ou então eu vejo também alguns casos de abuso sexual, porque o abuso sexual é no corpo. Né? Então, esse corpo também se manifesta na adolescência, quando ele cria ali caracteres secundários, né? Então, meninas, por exemplo, que sofreram abuso, que vão engordar para não serem vistas mais, não atrair, no inconsciente delas, né? Elas não atraírem mais os olhares dos homens, né? Ou ao contrário, elas vão para anorexia, né? Para confrontar esse olhar paterno, sabe? Então, o corpo, ele está nos dizendo o tempo todo. Os sinais, né? Tá tudo ali, tá tudo ali. E, doutora, é um transtorno, geralmente os transtornos, eles têm o tratamento, né, para trazer de novo o equilíbrio. A gente pode entender que depois de um tratamento bem feito, um tratamento ali sendo acompanhado, o paciente sendo acompanhado certinho, ele pode vir a ter uma cura total desse transtorno, uma melhora de 100%, vamos dizer assim? Eu acho que, assim, com esse acompanhamento, com essa abertura, com esse apoio também familiar para esse tratamento, é possível ter, assim, grandes conquistas, sabe? Mas por isso que eu acho que eu gosto de usar mais essa palavra sintoma do que fechar num quadro clínico, entendeu? Porque isso pode se manifestar de outras formas depois também. Né? Então, talvez ele também desloca, sabe? Então, às vezes a pessoa tem um transtorno dismórfico corporal, mas ela também pode ter um transtorno de ansiedade ali junto. Sim. Ela pode deslocar, para outra coisa. Então, na verdade, eu acho que cuidar da nossa saúde emocional e mental é uma tarefa. Assim como a gente cuida da parte física, né, da nossa alimentação, do nosso sono, a nossa saúde, das emoções, da mente, ela também precisa estar sendo cuidada. A gente evita que novas coisas apareçam, porque a gente vive numa sociedade muito opressora, né? Então, estar atento a isso é evitar. Então, quando fala assim, fecha o tratamento, talvez a gente feche algumas questões por um tempo, por um ciclo. E podem aparecer outras depois. Sim. Né? Porque a gente está em constante evolução e esse autoconhecimento, eu acho que é importante para qualquer pessoa, né? Estando ela doente ou não. Perfeito. Doutora, tem alguma forma dos pais ou as pessoas que estão mais perto daquela pessoa que está tendo esse tipo de problema, que está dando alguns sinais, diferenciar se aquilo é um problema a ponto de levar a pessoa a um especialista, ou se aquilo é uma vaidade normal para a idade, ou uma vaidade normal que não tem excesso? Tem como os pais perceberem? Eu acho assim que quando isso começa a virar angústia para o adolescente, eu acho que é importante sentar, conversar, sabe? Né? A gente poder também olhar para essa beleza que esse adolescente tem, que é única dele, né? A gente não tem que estar a serviço de um padrão externo. A nossa beleza é única. Então, nós somos um povo, né, que é índio, que é negro, que é branco, que é misturado. A nossa beleza ela é muito diferente, talvez, do que se mostra o tempo todo na mídia. Então, a gente poder também, com a família, poder aceitar isso, né? Dentro da nossa história mesmo de família também, né? Agora, quando isso começa a virar angústia e permanece e começa a afetar a vida do adolescente, né? Aí eu acho que é para procurar ajuda, né? Talvez só a família ali não vai dar conta. Perfeito. Doutora Maíra, daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo, só que agora no próximo bloco.
E agora, nesse bloco, a gente vai falar também sobre alguns transtornos. E a gente está recebendo aqui, pela primeira vez no programa, a doutora Maíra Diaves, que é psicóloga, está nos ajudando aqui nesse assunto. No bloco anterior, a gente falou sobre o transtorno dismórfico corporal. Que nome difícil, né, doutora? Deve ser cada nome que vocês encontram, né, quando fala essa questão de mente. E nesse bloco, a gente vai falar sobre, de um modo geral, transtornos psicossomáticos. Quando a gente fala sobre isso, doutora, esse nome, ele abrange todos os transtornos? O que seria? Pois é interessante. De novo, né, a gente está falando sobre o enfoque da psiquiatria. Quando classifica, assim, transtornos, né? Sim. Porque se a gente pega pela abordagem psicodinâmica, por exemplo, da psicanálise, ela vai atravessar toda a teoria psicanalítica, a psicossomática, de alguma forma, que é você olhar para a mente e para o corpo como algo integrado, né? Então, teve um momento aí da nossa história em que a gente separou isso, né? Que ficou mais valorizada a razão, né, em decorrência do corpo. E penso no Ocidente, né? Porque se você pega o Oriente, sabe, a medicina chinesa, né, por exemplo, ela trabalha tudo integrado, ela trabalha o físico, o emocional e o espiritual, né? Entendendo que isso tudo é uma coisa só, as coisas elas se ligam, então tudo que a minha mente produz passa para o corpo, tudo que o corpo produz passa para a mente, né? É uma coisa só. Então, se a gente pensar assim, né, tudo que é manifestação, né, tudo que é dor, tudo que é angústia, de alguma forma, o meu corpo vai somatizar, ele vai responder. Né? Se a gente, desde coisas mais cotidianas, se a gente pensar assim, sei lá, a timidez, né? Então eu tenho que enfrentar, vou falar em público, de repente a minha mão começa a suar. Tremer, passa mal, dá dor de barriga. Dá dor de barriga, né? Eu fico tremendo, né? O corpo está dizendo que aquilo é difícil de enfrentar, né? Até doenças mesmo, né? Então, se a gente olhar com mais cuidado, sei lá, hoje, para uma sociedade super ansiosa que a gente vive, né? A quantidade de casos de gastrite, úlcera, né? Gastrite nervosa, que é extremamente emocional, é puramente emocional, né? Começa a agredir, o corpo ele reage. E engraçado que há um tempo atrás, se você falasse aqui, uma tristeza profunda pode gerar um futuro câncer. As pessoas não acreditavam, né? E agora, cada dia mais... O câncer é uma doença que tem uma ligação emocional muito, muito profunda. Existem vários livros sobre isso, assim, até tem um que eu gosto muito, que é a biopatia do câncer, que é do Reich. Que ele fala exatamente, inclusive aonde aparece o câncer, o órgão que ele aparece. Fala muito sobre essa vivência emocional de um trauma, de uma história ali de dor, né? Então, o corpo nos diz, sabe? A gente precisa estar mais atento, né? Eu acho que uma doença também bem sintomática, assim, no nosso tempo é a psoríase, que ela cria na pele algumas feridas, assim, sabe? E aquilo coça, e aquilo dói. Então, a psoríase, ela é muito comum e ela é muito emocional também. Muito emocional. Proveniente de uma dificuldade de contato, né? Então, se a gente pensar assim, os órgãos, eles têm a ver também com a pele. A pele é o nosso contato com o mundo. Sim. Então, aparecer uma doença na pele, o que isso está me dizendo? Aparecer na boca, aparecer... né, nos órgãos genitais, né, uma questão com a sexualidade, né, quando aparece no órgão genital, quando aparece na garganta, né, ou aqui a questão o asma, por exemplo. A asma é uma doença que afeta a respiração. Como é que eu me relaciono com o meu eixo, né, como é que eu ancoro isso, né, como é que eu lido com a minha ansiedade. Então, as doenças, elas estão aí. E se a gente pegar na história, daí voltando para a psicanálise, ela começou assim, né? A gente tem aí algumas doenças que a gente fala como conversão, que antigamente, por exemplo, foi descoberto, né? Então, tinha lá uma paciente que estava com as pernas paralisadas completamente. E os médicos iam examinar, não tinha causa orgânica nenhuma. Não tinha nada que determinasse
aquilo. Ela não caiu, não machucou? Não teve acidente nenhum, não teve nada, a perna paralisada, né? E aí foi que Charcot, Freud foram olhar que não, tem alguma coisa aí que é de outra ordem, que é de uma ordem inconsciente. Então, a nossa mente é capaz de paralisar a perna. Sim. Através de uma profunda dor, né? De uma marca ali, um trauma muito grande. Então, aí a gente fala desses fenômenos como fenômenos conversivos, né? Histéricos, que aí tem a ver já com um trauma muito grande na história, assim. Mas a gente tem, por exemplo, a epilepsia, sei lá, tem vários, os próprios tiques, sabe? A pessoa que tem tique, assim, sei lá, né? Pode ser algo é uma conversão, gente, é uma conversão eu tinha um tique que era muito emocional, brabo. A gagueira, né? Eu não consigo me expressar, né? Não trava, gente, né? Então, tudo é psicossomático, tudo tem um fundo emocional, tudo tem a ver com a nossa história. Assim. Eu tinha um cacuete que era muito estranho, ainda bem que eu parei, não deve ter mais não. É que eu ficava, sem perceber, eu estava, né, eu estava conversando com a pessoa, aí quando a pessoa ia falar, eu ficava assim. Não, isso, não percebe, né? Meu irmão que falava, para que saiu. Saiu o quê? Eu vou até parar, senão eu quero fazer isso aqui. Mas eu não sabia, não, até essas coisas simples que às vezes o corpo responde de uma forma inconsciente, pode ser. E todas elas. Tudo. Então, eu ouvi uma vez que é muito legal. Acho que as pessoas hoje estão começando a ter essa consciência de que, assim como a gente vai num clínico geral para fazer um check-up, assim como a gente vai no médico para ver se está tudo certo com o nosso coração, com os nossos outros órgãos, a gente precisa também ter esse hábito de ir ao terapeuta e ao psicólogo para ver se está tudo certo com as nossas emoções. A senhora acredita que as pessoas estão começando a entender isso agora? Ainda falta muito para as pessoas incorporarem isso de uma forma generalizada? Eu acho que estamos num bom caminho, assim, eu acho que as coisas estão se abrindo, acho que a gente está podendo falar mais desses assuntos ainda bem. Na minha opinião, isso tinha que ser falado na escola, sim, né? A gente não conhece, a gente não conhece saúde mental e às vezes a gente sofre coisas sozinho, né? Sem poder dividir com ninguém. E é diferente você dividir com um profissional que está de fora do que com um amigo né? Com um familiar, que nunca vai conseguir ter um distanciamento e nem o conhecimento para poder te ouvir, né? Essa escuta que eu acho que o profissional de saúde faz, que é tão importante, né? Que vai olhar para você com acolhimento e vai estar ali para te ajudar, né? E não te julgar. Que geralmente todo mundo julga, né? Mas ali é um outro espaço, um espaço de acolhimento mesmo, assim. Deixa esse julgamento que muitas vezes impede que as pessoas, elas vão até o profissional, né? Porque fica assim, mas se eu for ao psicólogo, ou ao psicanalista, ao psiquiatra, não vão achar que eu não estou bem, não. Vão achar que eu estou meio pirado, vão achar que eu estou biruta. As pessoas ainda têm esse preconceito. Associação, associa muito com a doença, né? Então, porque o psiquiatra é o médico. Ele é formado em medicina, ele é médico e ele vai cuidar da doença mental, né? Quando são casos já que a pessoa não consegue se estruturar sozinha para estar até no social. Então, ela precisa, às vezes, até de uma medicação, né? Ele vai prescrever alguma coisa ali. O psicólogo, ele é um outro profissional que ele vai fazer o processo terapêutico. O psiquiatra também pode ter um acompanhamento mais terapêutico também, mas não necessariamente, mas ele pode. Mas o psicólogo, sim, a psicoterapia é o lugar onde você vai ter um acompanhamento profundo, a gente vai mexer nas emoções, a gente vai cuidar dessa história, ele vai te escutar e vai toda semana, né? Ele vai estar ali para a gente descobrir a base e a causa. Porque não adianta só a medicação. As duas coisas são importantes, entendeu? Às vezes não precisa da medicação, mas quando precisa, tem que ter a medicação e a terapia. Elas juntas, elas vão ter o efeito. Casos mais extremos, né? Se você só a medicação, ela vai eliminar o sintoma, que é o que está aqui na superfície, né? Mas a causa, agora, a causa, a hora que você tira a medicação, volta.
né? Porque não mexeu ali na estrutura inconsciente, que é disso que a gente está falando. A coisa é muito profunda, ela para chegar nesse ponto de doença, tá feio. A gente precisa olhar para esse lado feio aí que está encoberto, entendeu? Se o corpo chegou a manifestar é porque já tem alguma coisa ali há um tempo que não está bem resolvido, não está tratado. Que não está bem, né? E para que tentar resolver sozinho? Vai ser muito mais dolorido. E se for pedir ajuda também de amigo que não sabe de nada, é pior ainda, né? Então, por favor, gente, tá? Vá um profissional, a gente sempre, né? Quando a gente conversa sobre assuntos sérios assim, a gente sempre fala, procure um profissional, não tenha nenhum tipo de preconceito, porque é a sua saúde, né? Muitas vezes você fala, preciso disso não, eu vou ali conversar com um amigo, que vai conversar com o Sidão, que vai me dar, né, um ótimo conselho, né? Então... Porque assim, quem que não tem problema, né? Quem que não tem problemas? Sim. Todo mundo tem, talvez não esteja num grau de doença, mas de alguma forma aquilo gera angústia, aquilo incomoda, aquilo faz com que eu não consiga, sabe, fazer coisas no meu cotidiano, não consiga me relacionar, não consiga atingir algo que eu planejo. Então, por que não pedir ajuda? Verdade. Vai fazer bem, sempre faz. Aí é o profissional falando, viu? É o profissional falando isso aqui. Doutora, geralmente as pessoas que têm algum tipo de transtorno, algum tipo de distúrbio, algum tipo de tique, geralmente todas elas têm essa consciência ou tudo que acontece quando a gente fala da questão da nossa mente acaba sendo algo inconsciente? Até quando está num grau exagerado, a pessoa ela demora para perceber que tem alguma coisa errada com ela, ou muitas vezes ela só acaba percebendo porque alguém tem falado, pô, isso aí não tá, você está fazendo isso aí, não está muito legal não, tá fora do comum, ou porque alguém falou. As pessoas têm essa consciência muitas vezes ou é difícil? Olha, eu acho que aí é cada caso mesmo, né? Eu acho que ela percebe que dói, né? Ela percebe a angústia, ela percebe a dor, ela tá ali, né? Então, isso faz com que ela veja que, pô, será que precisava estar assim? Por que eu estou sentindo isso? Mas entre notar e fazer esse movimento de pedir ajuda, às vezes é um tempo, sabe? Às vezes, para alguns é mais simples conseguir observar isso de fora. Tem outras pessoas que não, elas estão tão imersas nessa doença, já que já virou doença, que às vezes não conseguem perceber. Né? E às vezes é defesa mesmo também, sabe? Às vezes é uma negação, às vezes não, eu tô ótimo, imagina, eu com problema, que é isso, né? Ele tem problema, eu não, né? Gente. Todo mundo tem problema, menos eu, né? Sabe? Já é um problema, sabe, gente, assim? Né? E daí quando você vai ver, a pessoa tá lá super mal, em casa, chorando no banheiro. Mas ela né? mostra para os outros que tá bem. Mas a casca tá coisa, incrível, né? A aparência é aquela história que eu tava falando da aparência, lembra? Assim, a gente vive num mundo que exige da gente o tempo todo que a gente esteja bem, com sucesso. O Instagram de todo mundo é assim, todo mundo viajando, sarado, na praia, né? Sucesso, sucesso, sucesso. Tudo certo. Gente, esse mundo não existe, sabe? Que espaço existe para poder sentir raiva, para poder sentir tristeza, que é humano, né? É humano. Então, a gente fica o tempo todo querendo parecer. E aí, onde é que eu estou sendo eu? Onde é que está o meu contato comigo? E é muito importante falar sobre isso, porque eu já vi muita gente falando assim, poxa, mas qual é o problema? Vai ter um dia que eu não vou estar muito bem, vai ter um dia que eu vou estar mal, vai ter um dia que eu não vou estar legal, que eu não vou querer dar bom dia, vai ter um dia que eu vou querer estar no meu canto. E é normal, né? Você nem sempre tá tão legal, nem sempre tá sorridente, nem sempre tá bem. Você precisa entender o seu momento, né? E respeitar também aquele momento. Né? Sim. E, doutora, como é que a gente faz com uma pessoa que sabe que está precisando de ajuda, né? Ela sabe que precisa, às vezes, expor seus sentimentos, aquilo que está dentro dela, e ela muitas vezes não consegue nem fazer isso, nem colocar para fora, né? Vai falar, então, não consegue dizer aquilo que está acontecendo com ela, tem dificuldade de expressar sentimento. Como é que ajuda uma pessoa desse jeito? Como é que a terapia ajuda alguém assim? Como a terapia ajuda? Então, né, eu acho que nesse espaço, né,
que é de acolhimento, né? A gente vai tentar entender de onde isso vem, entendeu? E às vezes não está muito não é numa sessão, às vezes, né? Essa ficha às vezes cai depois, mas a gente vai investigando devagarinho alguns pontos da história, né? Que ela vai se sentindo ali, porque eu acho que essas pessoas também criaram um bloqueio, uma defesa enorme, com medo de se abrir. Teve algum momento na vida delas em que ela se abriu e não acolheram. Então, ela criou essa resistência, ela criou uma barreira ali. Então, a gente ir quebrando um pouquinho essa barreira com muito cuidado, de falar, tô aqui para te ajudar, né? Aqui você pode, aqui tá tudo bem, né? Eu acho que é quebrar um pouquinho esse receio, sabe? Perfeito. Ali ela pode confiar, acho que é um pouco isso, assim. Tá aí, ó, palavras de uma profissional. Doutora Maíra, quero agradecer muito a sua presença, obrigado por nos ajudar nesse assunto que é delicado, que é o que precisa ser falado, porque tem muita gente que precisa de ajuda, mas que muitas vezes reluta até em pedir ajuda. Eu vou pedir para você deixar aí seus contatos, redes sociais, se alguém quiser entrar em contato com você para pedir alguma ajuda, fica à vontade, deixa pra gente. Tá bom, tem o meu e-mail que é contato@maira com i daviz com z aviz.com.br. Eu atendo no Rio de Janeiro e também online. Então, se alguém precisar, é só entrar em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Eu amo muito o que eu faço, muito carinho, assim, do trabalho. Foi um prazer, doutor. Obrigado e até a próxima. Prazer foi meu. Tudo meu. Galera de casa, já para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Sai daí não.